Do filho da promessa ao filho do amor. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no livro de Gênesis. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 24, a partir do verso 1, onde nós temos ali um texto bastante interessante e que abençoará as nossas vidas e já tem nos abençoado de forma muito especial. A partir do verso 1 de Gênesis capítulo 24, nós vamos ler, nesse primeiro momento, até o verso 4. Abraão já era velho de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que ele possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por tudo que aconteceu até aqui, te agradecemos, te exaltamos na beleza da tua santidade e pedimos, Pai, que o Senhor abra o nosso coração, abra a nossa mente, Senhor, para que nós possamos aprender da tua palavra nesta noite e aplicar as nossas vidas, para que as nossas vidas, ó Deus, estejam sempre no centro da tua vontade. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Abraão já aqui, nesse texto, já bem idoso, e uma coisa que me impressiona na vida de Abraão é o amor e o comprometimento que ele tem com Deus. E a confiança que ele tem em Deus, a fé que ele tem em Deus. Deus havia dado uma promessa a Abraão. E Abraão está pensando no seu filho, e ele quer que o seu filho dê continuidade em receber essa promessa, em viver debaixo da vontade de Deus. E Abraão, como homem comprometido com Deus, ele tem essa preocupação, e nós vamos aprender aqui algo muito especial para você que é solteiro. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Está na pista ainda? Levanta a mão aí. Tem aí os adolescentes também, não casou ainda, né? Está solteiro? Lá, ó, tem muito, fica até com vergonha de levantar a mão, né? Mas tenha fé, Deus há de te abençoar. Ok? Tenha fé, porque Deus há de te abençoar. Nós vamos ler e estudar aqui uma orientação muito bacana que o Senhor nos dá através do exemplo de Abraão, que é como escolher um cônjuge, ou escolhendo um cônjuge dentro da vontade de Deus. Uma pessoa que vai viver toda a sua vida, ou toda a sua vida que lhe resta, dentro da vontade do Senhor, na presença do Senhor. Isso é de suma importância. Se nós temos que tomar uma decisão tão importante para a nossa vida inteira, você precisa tomar essa decisão dentro da vontade do Senhor. E nós temos aqui algumas orientações de como fazer isto. Veja só o que diz o verso 12 de Gênesis 24. Então o servo de Abraão orou: o Senhor Deus do meu senhor Abraão, peço que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor. A primeira coisa que você tem que fazer quando você... É claro, nós temos um contexto aqui em que o pai escolhia a esposa para o filho. Já pensou se fosse hoje assim? Como seria? Não é, né? Hoje a realidade é outra. Mas pense você, que está aqui, que quer buscar alguém, você que é pai também, que pai e mãe deve estar orando já pelos seus filhos, para que Deus possa arrumar alguém e que esteja preparando alguém dentro da vontade dele, e que o seu filho, e você que é filho, que está procurando aí alguém para se casar, tenha o coração e a mente aberta para o Senhor, e esteja disposto a ouvir a voz do Senhor e a se submeter àquilo que o Senhor escolher para você. Isso é de suma importância. Então, o que nós precisamos fazer e que você precisa fazer é orar a Deus.
Nós oramos a Deus e buscamos a Deus orientação para as nossas vidas. Nós oramos a Deus até quando nós vamos comer. Você ora a Deus para agradecer. Não é isso? Amém? Você deve orar. Se você não ora para agradecer a Deus o seu alimento, você deve fazer isso todos os dias. Eu aprendi isso quando eu vim para a igreja em 90 com o pastor Neto. Eu ia comer um pão, quando eu mordia, eu falei, vamos orar? Falei, vamos orar. E aprendemos a orar e agradecer a Deus sempre por tudo que o Senhor nos concede. Se para comer pão a gente ora, como é que nós não vamos orar para pedir a Deus alguém que esteja vivendo conosco a vida inteira? E sabe quando é que a gente começa isso? Na idade de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13, 14, 15, você que já está namorando aí, que eu acho muito cedo, mas tudo bem, meus filhos já casaram, e você deve, então, ter um namoro na vontade, dentro da vontade do Senhor. E é preciso que você, então, ore a Deus, para que Deus possa orientar você sobre uma questão tão importante. Por que eu devo orar? Porque nós não sabemos o que é melhor para nós. Você não sabe o que é melhor para você. Eu não sei o que é melhor para mim. E a gente que tem um pouco mais de idade, a gente tem aprendido essas coisas. Que nós precisamos orar a Deus, porque se nós somos filhos de Deus, e se nós devemos ter em mente que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Pai, e que Ele deve nos conduzir em tudo. Assim como Abraão escolheu a esposa para Isaque, Deus escolhe a esposa para você, como Ele escolheu a esposa para mim. É muito importante, a esposa, o esposo, é muito importante nós nos colocarmos na presença de Deus. Muitos irmãos aqui sabem que eu sempre falo que eu namorei, noivei e casei em 2 meses. Conheci, namorei, noivei e casei em 2 meses. E depois que eu casei, de alguns anos, eu pensei, rapaz, como é que eu fiz um negócio desse? Em 2 meses, namorar, noivar e casar. O meu filho mais novo namorou 10 anos e casou. Ele não seguiu o meu exemplo, ainda bem, né, pastor? Mas eu falei para ele, casa logo, se demorar mais 1 ano, vira irmão. Não muito tempo, mas também não pouco tempo. Essa foi a minha experiência. Mas aí eu lembrei, eu tinha orado a Deus. Quando eu saí daqui de São Paulo, eu tinha terminado um relacionamento com uma moça crente, porque crente namora crente, irmãos, para não dar confusão. Nós vamos falar disso aqui daqui a pouquinho. Mas eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não quero mais namorar. Eu quero casar. E eu casei. Por isso que eu namorei só 2 meses. Só o tempo de preparar. E vou fazer 34 anos de casado, pela graça e misericórdia do Senhor. E eu sei que a minha esposa vai para o céu sem fazer escala, porque para me aguentar não é fácil, não. Mas algo importante que eu aprendi é o seguinte, cuidado, Deus responde orações. Deus respondeu a minha, certamente Deus responderá a você. Tem alguém que está aqui nesse tempo, amigo nosso, de muitos anos aqui, e um dia eu falei para ele assim, meu amigo, você não vai casar não? Eu falei, pastor, eu estou orando. Não era pastor ainda. Eu falei, você não vai casar não? Eu falei, eu estou orando. Eu falei assim, eu acho que Deus te escolheu para o celibato. E ele falou, em nome de Jesus. Isso não, pastor, isso não. E ele casou rapidinho. Depois disso, ele orou a Deus, buscou e casou e formou uma família linda e tem servido ao Senhor. Por isso que nós devemos orar a Deus sempre. Não é brincadeira. Talvez você está namorando e quando você começa a namorar, a verdade é para você conhecer, para você ter afinidade, e isso tem que estar dentro da vontade do Senhor. Se você é filho de Deus, assim como Abraão amava Deus e era comprometido com Deus, você precisa ser comprometido com Deus em tudo. E essa área é uma área muito importante em que você deve confiar e descansar no Senhor, uma vez que você ora, porque você tem fé em Deus, então entrega a Ele essa questão da sua vida. Deixa Deus tomar conta que Deus vai abençoar você, Deus vai contemplar você e você será abençoado pelo Senhor. Mas em segundo lugar,
Como escolher um cônjuge? Buscando alguém, aí sim, que é importante, que professe a mesma fé que você. Como que nós pensamos, como que pode alguém que tem Jesus como Salvador e Senhor buscar uma pessoa que não compartilha da mesma fé? Isso é muito sério. Olha só o que o texto vai dizer a partir do verso 2. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo que ele possuía: põe a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque. Busque alguém do seu meio. Ore a Deus, para que Deus possa dar a você alguém que professe a mesma fé. Isso é muito importante. Eu estava lendo um livro desse, um livro que nós estudamos aqui na nossa igreja, e tem a experiência de um pastor que sempre orientou os jovens na sua igreja, sempre casar com alguém, buscar ter um relacionamento com alguém que fosse crente, que professasse a mesma fé. E uma menina conheceu um rapaz fora da igreja, e esse rapaz não era crente, e o pastor ficou preocupado, conversando, mas como que vai ser isso? Você professa a fé em Jesus, você busca Jesus, e agora você vai fazer algo que não é da vontade de Deus, criar um problema espiritual para você e na sua comunhão. Como que isso vai acontecer? Não, pastor, ele é uma boa pessoa, ele vai buscar a Deus, ele falou para mim que vai à igreja. Eu sei que o final da história é que esta moça casou-se com esse rapaz, e esse rapaz, ele teve muitos problemas de relacionamento, um deles espiritual. Ele não quis saber de igreja, nunca quis buscar a Deus, e muitas vezes a impedia de buscar a Deus, e ela, no final da história, estava a ponto de se divorciar. Eu já vi casamento de pessoas crentes com não crentes dar certo. Eu já vi dar certo. E uma vez alguém me questionou, falou assim: não, pastor, eu já sei de história de pessoas que deu certo num casamento de um crente e não crente. E até a pessoa que não era crente acabou se convertendo. Eu também sei. Mas enquanto nós sabemos de uma pessoa, ou de um casamento que deu certo, nós sabemos de 10 que deu errado. 10. É muito perigoso. Casamento não é loteria, vou casar para ver se dá certo. Casamento não é loteria, casamento tem que ser algo dentro da vontade de Deus. Uma vez que nós somos crentes, uma vez que nós conhecemos a Deus, uma vez que nós cremos em Deus, sabemos que Deus tem um projeto de vida para nós, nós precisamos estar certos de que a nossa vida tem que estar junto com alguém que tem comunhão com Jesus. Eu creio que crente tem que casar com crente. Católico tem que casar com católico. Espírita tem que casar com espírita. Budista tem que casar com budista, e por aí vai. Por quê? Porque você minimiza os problemas. E você tem que observar isso e entender uma coisa muito importante para você que é cristão. Vida de crente é bom demais. Vida de crente é prazeroso. Você orar a Deus, você buscar a Deus, você vir domingo de manhã, enquanto muita gente está assistindo esporte, ou vendo TV, ou dormindo debaixo das cobertas uma hora dessa. É só crente que vem cedo para a igreja. É só crente que vem para a alvorada de oração e liga a TV 6 horas da manhã na semana. Porque é bom demais, mas é bom para o crente. Não é bom para o mundo. O mundo quer que você ore para que Deus dê alguma coisa para ele. Mas ele mesmo se comprometer é muito complicado. Ah, pastor, eu sei de crentes
que tem problema no casamento e até separou. Eu também sei. Eu também sei. Todos nós sabemos. Um crente casar com um crente, é certeza que vai dar certo? Depende muito dos dois. O pastor Neto sempre fala algo que eu acho muito interessante. Eu não faço casamento de ninguém. Quem faz casamento é quem casa. É a decisão de cada um. E eu lembro de uma decisão que eu e minha esposa tivemos quando nós casamos, mesmo debaixo de algumas críticas, e que nós não deveríamos casar, que era muito pouco tempo, eu e ela falamos o seguinte um para o outro: vamos decidir que o nosso casamento vai dar certo. Nós decidimos que o casamento daria certo. Ela crente, eu crente, ela de uma outra denominação, eu batista, mas ela acabou vindo junto comigo e caminhamos. Tivemos muitas lutas, temos muitas dificuldades, mas se fosse um crente não crente, seria muito mais complicado. Então, nós precisamos buscar alguém dentro da vontade de Deus. Buscar alguém que realmente tem no seu coração o desejo de fazer a vontade de Deus, para que vocês possam estar juntos conectados. Estar juntos orando a Deus, buscando a Deus, porque o mundo, meus irmãos, ele quer destruir a sua vida. A ideia do mundo, presta muita atenção, você que está se preparando para casar daqui uns dias ou daqui uns anos, o mundo quer destruir você. O mundo jaz do maligno. A ordem deste mundo é destruir você. Basta você olhar o que está acontecendo, basta você ver as pautas de ideologias que temos por aí. A ideia é destruir o casamento, é destruir a família. Essa é a ideia do diabo, porque quando ele destrói a família e ele ataca a sua vida, o seu casamento e a sua família, ele ataca e ele enfraquece a igreja. É de muita responsabilidade isso. Não vá porque você acha o rapaz bonito ou porque você acha a moça bonita, mas busque no Senhor. Espere no Senhor. O Senhor tem preparado alguém para você. Ore a Deus, peça a Deus, confie nele para que ele possa abençoar a sua vida. Precisamos ter isso no coração, você precisa ter isso no coração. Deus está preparando alguém que professa a mesma fé que eu, para que eu tenha uma vida abençoada. Pense nisso. Terceiro lugar, como escolher um cônjuge dentro da vontade de Deus? Faça uma pesquisa de campo. É importante. Veja só o texto a partir do verso 15. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez para tirar água do poço, água para dar-lhe. Ele tirou água para todos os camelos. Ela tirou água para todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo sua jornada ou não. Você acredita que Deus te ama? Amém? Você acredita que Deus tem o melhor para você? Deus nunca vai dar alguém para você que possa atrapalhar a sua vida. Nunca. Se você esperar em Deus. Nós lemos aqui que a primeira coisa que nós temos que fazer é orar a Deus e observar a vida da pessoa. Por exemplo, você que está namorando, quando você for na casa do seu namorado, meninas, preste atenção, observe como ele trata a mãe dele, porque vai ser desse jeito que ele vai te tratar. Observe como ele trata a mãe.
e o pai, porque é da mesma forma e é dessa forma que ele vai te tratar. É muito importante olhar isso. Namoro não é para ficar beijando. Namoro é para se conhecer, para conversar, para planejar, para orar juntos. Se você namora com uma moça e ela não gosta de orar, e se você namora com um rapaz, ele não gosta de orar, e com o tempo de namoro isso não consegue ser efetivado, pula fora, que isso não é de Deus, não. A menina tem que olhar, ver se o príncipe gosta de trabalhar. Será que ele gosta de trabalhar? Faz uma pesquisa de campo. Tudo bem, você fala, mas eu gosto dele assim, tudo bem. Só fica sabendo que quem vai trabalhar é você, só você. Né? A gente sabe que para o lar, e hoje em dia, para o lar os dois suprem a necessidade, os dois traz a provisão para o lar, mas biblicamente, mesmo que a mulher trabalhe, ajude o homem, isso é uma responsabilidade do homem. É só para você ter clareza naquilo que você está decidindo. De repente, você resolve casar com um rapaz que não gosta de trabalhar. Você vai levantar às 5 horas da manhã para pegar o trenzão, ou o metrô, vai chegar lá na cama, ele está dormindo, amorzinho, estou indo trabalhar. Aí ele cobra o amorzinho, paga a luz, vai com Deus, Deus te abençoe. É só para ter, não é verdade? Isso é real. Isso é prático, irmãos. Isso é prático. Se você namora com uma pessoa, principalmente um rapaz, e ele tem preguiça do trabalho, é você quem vai trabalhar para sustentar ele. Só tem essa ideia na cabeça. Por isso que namoro precisa observar, conhecer o outro, pesquisar. Exatamente isso. Hoje em dia a gente sabe que mulher nem gosta da palavra forno e fogão, né? O pessoal não gosta. Mas tudo bem, você não precisa ser uma expert no fogão. Mas você precisa saber fazer pelo menos uma comida na hora que precisar, né, irmã Estela? Na hora que precisar, você sabe para lá fazer um arroz, um macarrão, né? O homem também precisa fazer isso. Né? Eu aprendi tudo isso com a minha mãe, macarrão, pelo menos o básico, né? O ovo, arroz, feijão, isso a gente faz. E a gente precisa olhar, porque isso é de Deus, irmãos. Às vezes a gente casa às cegas. A gente casa às cegas, a gente não presta atenção, não observa. E Deus está dando aqui para nós, para que nós possamos entender, é que Deus não fará por você aquilo que você tem que fazer. Esteja atento aos sinais que Deus dá para você. Esteja atento. E foi exatamente isso que o servo olhou. Ele ficou observando aquela menina proativa. Não, pode deixar, eu vou servir. Não é a ideia aqui de servidão, mas a ideia aqui de alguém dinâmico. Você precisa ter alguém na sua vida que vai te abençoar e que você vai poder abençoar a vida dela e que ambos possam escrever uma história a 3. Uma história que é um triângulo amoroso. Você, Deus e o cônjuge. Porque pensa, eu não gosto muito de dizer isso, mas pensa numa pirâmide, né? Está você aqui, o seu cônjuge aqui, e Deus está aqui. Quanto mais vocês buscam a Deus juntos, olha o que vai acontecer. Deus está aqui, você aqui, o cônjuge aqui. O que está acontecendo? Vocês vão se aproximando um do outro. Quando nós olhamos e observamos aquilo que Deus tem feito em nossa vida, e Ele faz, e Ele quer fazer, e nós vamos juntos como casal, e nós que somos crentes, que servimos a Deus, que amamos a Deus e que buscamos a vontade de Deus, os casamentos experimentam isso. Nós vamos buscando a Deus juntos e nós vamos nos aproximando. Vai havendo mais fidelidade, confiança, comprometimento um com o outro, porque temos comprometimento com a palavra de Deus. Que possamos aprender realmente, irmãos, a olhar para o nosso meio e saber que as pessoas, que a pessoa que Deus tem colocado, a pessoa que está à nossa frente, a pessoa que nós estamos namorando, se há da vontade de Deus, mesmo que seja alguém que seja crente. Talvez não é aquela pessoa que Deus tem para você e você precisa buscar fazer aquilo que é correto.
para depois você não lamentar e chorar. Diz que tinha um senhor, um rapaz que estava com a aliança nesse dedo. Geralmente você coloca a aliança no dedo anelar, e ele estava com a aliança no dedo do meio aqui. E conversando com um amigo dele, e o amigo dele falou, rapaz, eu estou incomodado com esse negócio, sua aliança está no dedo errado. Ele falou assim, minha aliança está no dedo errado porque eu casei com a pessoa errada. Mas o que você vai fazer agora? Você vai separar? Não. A pessoa errada pode se tornar a pessoa certa se você tiver a atitude certa. Se você buscar a Deus. Agora uma palavra aos casados. Mesmo que você possa crer que o seu casamento foi errado, você é a pessoa errada, não existe pessoa errada e não existe pessoa certa. Existe a pessoa que Deus deu para você. Se você tomar a atitude correta, Deus é um Deus de milagre e pode fazer um milagre no seu casamento. Basta você querer. Basta você querer. Deixar Deus trabalhar na sua vida e Ele vai transformar o seu casamento, Ele vai transformar a sua família. Agora você que está para casar, põe a aliança no dedo certo, porque quem escolheu foi Deus para você. E que Deus esteja abençoando a sua vida. E finalmente, como escolher um cônjuge segundo a vontade de Deus? Confie na escolha de Deus para você. Confia. Veja só o texto a partir do verso 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou, diga-me, de quem você é filha? Será que na casa do seu pai haveria um lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu, sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou, temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Verso 26. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor e disse, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Preste atenção, Abraão tinha falado ao seu senhor o seguinte, busque alguém da minha parentela. Olha como que Deus conduziu essa história. Ele chegou no lugar, encontrou a moça, e a moça era parente de Abraão. Veja só, quando nós confiamos em Deus, Deus nos abençoa. Quando nós descansamos, mas é confiar, não é confiar assim não. Ó. Presta atenção. Chega aqui, Roberto, rapidinho. Pega. Puxa, estou te dando. Às vezes nós fazemos assim com Deus. Queremos dar, mas não damos. Ou como se fosse um banquinho, que seria o trono. A gente coloca um banquinho aqui e pede para Deus, Senhor, esse é o trono do meu coração. Senta nele. Aí sabe o que nós queremos fazer? Sentar em cima de Deus. O lugar está tomado, mas a gente quer tomar decisões no lugar de Deus. A gente quer sentar no ombro de Deus. Daí a pouco a gente tira Deus, joga no chão e a gente senta no coração, no trono do nosso coração. Mas confiar é você entregar e descansar. E esperar que Deus vai te abençoar no tempo de Deus. E foi exatamente o que o servo de Abraão fez. Deus conduziu os passos daquele homem até os parentes de Abraão e o pedido dele foi atendido. Confie em Deus, meu irmão. Confie em Deus, minha irmã. Descansa em Deus para que Ele possa abençoar a sua vida e para que você possa escrever com a pessoa que Deus escolheu para você uma história de amor verdadeira, não apenas de paixão, porque o amor perdura. E eu deixo com você o último versículo, que está em João 14, 24, em que Jesus, conversando com os seus discípulos, ele diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome.
Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Palavras de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra, Pai. O Senhor conhece a vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui e cada uma que estão nos acompanhando pela internet. O Senhor sabe, ó Deus, dos seus sonhos, o Senhor sabe das frustrações, da necessidade, do desejo do coração, ó Deus, e muitos aqui, ó Deus, estão colocando as suas vidas na Tua presença, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Abra as portas, Senhor, que o Senhor traga a pessoa correta para cada uma dessas pessoas, para que elas possam viver, ó Deus, uma história de amor junto com o Senhor, Pai. Que nós possamos confiar nos propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um daqueles que são solteiros, daqueles que são casados, que a promessa continua, Senhor, a promessa de abençoar, a promessa de fazer famílias felizes, famílias que serão abençoadas e estarão no centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor acalente o coração daqueles que muitas vezes têm se sentido só, ó Pai, mas que o Senhor se faz presente na vida de cada um, Pai. Estar na sua presença, ó Deus, a Tua palavra nos diz que é plenitude de alegria. Traz, ó Deus, a alegria de estarmos na Tua presença sempre, Senhor, e confiarmos as nossas famílias, confiarmos os nossos filhos e confiarmos o nosso futuro nas Tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida de Abraão. Obrigado pela vida de Isaac. Obrigado pela vida do servo de Abraão. Ó Deus, que foi abençoado, ó Deus, porque buscou fazer a Tua vontade segundo a orientação do seu Senhor. Muito obrigado. Que nós possamos seguir a orientação do Teu Espírito Santo para todas as decisões que temos que tomar na nossa vida. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.